Fala pessoal, professor Otávio, e hoje eu estou aqui para estudar com você como calcular a área de um quadrado, beleza? E antes de assistir essa aula maravilhosa, já clique em gostei, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, já faça sua inscrição porque nos ajuda muito. Vamos lá? Então, conteúdo na tela. Toda vez que aparece esse bonequinho aqui bonitão, é a hora de aprender. Então, nós vamos aprender um conteúdo novo. Isso é uma parte da nossa metodologia. Metodologia que nós utilizamos aqui, né, no nosso curso preparatório para os colégios militares. Vamos lá? Então, fala o seguinte. A área de um quadrado é a medida da superfície que ele ocupa em um plano. O quadrado é um quadrilátero especial que possui 4 lados iguais e 4 ângulos retos de 90 graus cada. Para calcular a área do quadrado, utilizamos uma fórmula simples. Então, o que ele falou aqui? Ó, são 4 lados iguais, ó, esse é igual a esse, né, é o que define o quadrado. E nós temos 4 ângulos retos aqui de 90 graus, certo? Então, esse é o quadrado. Então, como é que eu calculo a área? A área é o quê? A superfície, o que tem dentro dessa região aqui. Eu calculo da seguinte forma. Eu multiplico o lado vezes o lado. Então, eu pego essa medida do lado e multiplico por essa. Ou simplesmente pego a medida do lado e elevo ao quadrado. Por quê, professor? Porque lado ao quadrado é igual a lado vezes lado, que é como calcular a área de um quadrado. Beleza? Muito bem. Aqui, A representa a área, certo? A área, quantidade de espaço. L, o comprimento de um dos lados do quadrado. Como todos os lados do quadrado são iguais, podemos chamar esse comprimento de base B e a altura H. Então, posso falar aqui, ó, isso aqui seria a base B e esse aqui é a altura H. Como a base é igual à altura, fica lado vezes lado. É uma fórmula alternativa, a base vezes a altura. Ok? No caso do quadrado, a base é igual à altura, tornando a fórmula ainda mais simples. Ao multiplicar a medida de um lado pelo outro, encontramos a área expressa em unidades quadradas. Não pode esquecer isso, certo? Comumente utilizamos unidades como centímetros quadrados, cm elevado a 2, ó. Tem que ser o 2 aqui, senão não indica a área, tá? Decímetros quadrados, decímetros, metros quadrados, certo? E assim por diante, dependendo da unidade de medida dos lados do quadrado. Essas unidades quadradas representam a extensão da superfície do quadrado e nos fornece uma maneira precisa de quantificar a área ocupada por essa figura geométrica. Professor, tem outras unidades? Tem. Temos quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Essas são as unidades que você vai mais utilizar. Tem outras unidades, professor? Tem outras unidades que são menores que o metro e tem unidades que são maiores. Então, nós falamos que são os múltiplos do metro, unidades maiores, e unidades menores são submúltiplos do metro. Beleza? Muito bem. Além disso, é interessante notar que a soma dos ângulos internos do quadrado é sempre 360 graus. Isso ocorre porque cada ângulo interno é de 90 graus. Multiplicando os 90 por 4, número de ângulos, obtemos 360 graus. Em resumo, para calcular a área do quadrado, basta multiplicar o comprimento de um lado pelo comprimento do outro lado, ou simplesmente elevar ao quadrado o comprimento de um lado. Essa é uma habilidade matemática fundamental que nos permite explorar e entender o mundo ao nosso redor. Certo? Então, pessoal, você que está sendo preparado para o colégio militar, tem que saber a área do quadrado. É muito importante, não pode errar. Não pode errar as questões que envolvem a área do quadrado, porque costumam ser questões mais tranquilas, beleza? Então vamos lá. Toda vez que aparece essa bonequinha aqui, ó, maravilhosa, chegou o momento do superfixo. Superfixo, você vai fazer exercício com o titio, certo? É uma parte também da nossa metodologia, certo? Então vamos lá. Questão número 1. Qual é a área de um quadrado, de um terreno quadrado de 9,8 metros de lado? Então vamos desenhar esse terreno aqui, ó. Então, ele tem 9,8 metros de lado. Então, como é que eu calculo a área desse quadrado? A área é igual a lado ao quadrado. Então, a área é igual a 9,8 ao quadrado. O que é 9,8 ao quadrado, professor? É 9,8 vezes 9,8, certo? Então, vamos fazer esse cálculo. 9,8 vezes 9,8. 8 vezes 8, 64.
sobe 6. 8 vezes 9 dá 72. 72 mais 6 dá 78. 9 vezes 8 dá 72, sobe 7. 9 vezes 9, 81. 81 mais 7, 88. Então, vou somar agora, ó, fica 4. 8 mais 2, 10, sobe 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 8, 16, sobe 1. 1 mais 8, 9. Então, aqui eu tenho, ó, duas casas decimais, 1, 2. Eu conto 1, 2. Então, dá 96,04 metros quadrados, certo? Por que metro quadrado, professor? Porque o lado estava a unidade de metro. Se fosse centímetro, seria centímetros quadrados. Se fosse decímetro, decímetro quadrado e assim por diante. Beleza? Questão número 2 falou o seguinte: calcule a área do quadrado da imagem a seguir. Então, vamos calcular. Então, a área é o quê? A área é igual ao lado ao quadrado. A área é igual a 5 ao quadrado. Então, a área é igual a 5 vezes 5. A área é igual a 25 centímetros quadrados, certo? 5 vezes 5, 25. Não pode esquecer, pessoal, tem que ter esse 2 elevado aqui, ó, o 2. Se não tiver esse expoente 2 aqui, não indica a área, indica medida linear. E não tem nada a ver com área, certo? Ok? Vamos lá, a última questãozinha que vamos fazer nessa aula. Vamos lá. A praça da cidade está sendo renovada com a adição de lajotas quadradas uniformes. O que é uma lajota? É como se fosse uma cerâmica, certo? Beleza? Cada lajota possui um lado de 20 centímetros. Ótimo. Se a praça tem a forma de um quadrado e possui lados medindo 10 metros, quantas lajotas serão necessárias para cobrir toda a praça? Então, pessoal, como é que eu faço esse cálculo? Primeiro eu calculo a área da praça, depois eu calculo a área da lajota e vou dividir a área da praça, né, pela área da lajota. Vou saber quantas lajotas eu preciso para cobrir ali aquela praça, certo? Então, vamos lá. Área da praça. Vamos colocar aqui, ó, separar bonitinho. A organização é muito importante, viu, pessoal? Você tem que tentar no seu espaço organizar a questão de forma que você consiga fazer os cálculos bonitinhos, certo? Senão você se perde na organização e não consegue resolver a questão. Então, a área aqui, ó, da praça, a praça tem 10 por 10. 10 metros por 10 metros. 10 metros por 10 metros. Então, a área é igual a 10 ao quadrado, certo? A área é igual a 10 vezes 10, então a área é igual a 100 metros quadrados. Muito bem, agora vamos calcular a área da lajota. A área da lajota é um quadrado, né? Então, vou calcular da seguinte maneira, um quadradinho de 20 centímetros de lado. Aqui, pessoal, entra o seguinte: eu vou ter que dividir, né, a área da praça pela área da lajota. Então, a área da praça está em metros quadrados. E a área da lajota, pelo que ele me falou aqui, eu vou encontrar em centímetros quadrados. Eu não posso dividir metro quadrado por centímetro quadrado. São unidades diferentes. Eu não posso fazer. Então, o que o titio faz? O titio já transforma 20 centímetros em metros logo, que dá para fazer de cabeça, dá 0,2 metros, certo? Se você não sabe ainda, o titio vai fazer aqui a transformação. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, certo? Então, eu vou transformar de centímetro para metro. Então, vou andar 1, 2 casas para a esquerda. Se eu tenho 20, eu ando 1, 2, 0,20 metros, certo? Então, a área da lajota já vou calcular com metros, 0,2 metros, 0,2 metros. Mas, tio, por que 0,2? Isso aqui deu 0,20. Esse zero aqui ele não tem valor, certo? Nos decimais. 0,20 é a mesma coisa que 0,200, 0,2000. Esses zeros aqui eu posso cancelar, certo? Fica 0,2. Beleza? Então, vamos calcular. E a área é 0,2. Então, 0,2 vezes 0,2. 0,2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Somando tudo, vai dar 4, 0, 0. Duas casas decimais, 0,04. Então, a área é igual a 0,2 ao quadrado.
área é igual a 0,04 metros quadrados. Agora, para saber quantas lajotas, né, eu tenho que dividir. Vou colocar aqui, quantas lajotas. Então, vou ter que dividir. Vou dividir 100, certo? 100 por 0,04. Uma divisão como essa, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar as casas decimais, beleza? Então, aqui eu tenho duas casas decimais, eu coloco vírgula 00. Igualei as casas decimais, agora eu posso retirar as vírgulas. Então, fica 10.000, certo? Dividido por 4. 0,04, né? Tirar a vírgula, ficou 0,04. Então, isso aqui, à esquerda, não faz sentido. Então, fica 4, beleza? 4 vezes 2, 8. Sobra 2, fica 20. 4 vezes 5, 20. Resto 0. Eu vou descer, ó, 2 zeros aqui. Coloco 2 zeros aqui. Então, preciso de 2.500 lajotas, beleza? Então, é isso, pessoal. Finalizamos mais uma aula. Fizemos cálculos, exercícios sobre cálculo da área do quadrado. E é uma aula muito importante, beleza? Se você quer ter uma preparação completa para os colégios militares, certo? Já vá no link da descrição, compre o nosso curso gravado, porque eu tenho certeza que nós podemos te ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação nos colégios militares. Então é isso, um abraço e até a próxima aula.